Além do Tempo é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 13 de julho de 2015 a 15 de janeiro de 2016, em 161 capítulos. Substituiu Sete Vidas e foi substituída por Etamundo Bom, sendo a 86ª novela das 6 transmitida pela emissora. Escrita por Elizabeth Gin, com colaboração de Eliane Garcia, Lilian Garcia, Duba Elia, Vinícius Viana, Wagner de Assis e Renata Gin, contou com direção de Luciana Oliveira, Roberta Richard e Davi Lacerda. A direção geral foi de Pedro Vasconcelos e núcleo de Rogério Gomes. Contou com Aline Moraes, Rafael Cardoso, Paola Oliveira, Ana Beatriz Nogueira, Emílio Dantas, Irene Ravache, Letícia Persiles e Júlia Lemertz nos papéis principais. Dividida em 2 fases, o enredo transcorre da seguinte forma. A primeira fase se passa no século XIX, e retrata a história de um amor improvável, mas tão forte, que nem a morte é capaz de abalar. Lívia de Fiori e Felipe Castellini são de classes sociais distintas. Ela é uma jovem humilde, obrigada a viver no convento da cidade por imposição da mãe, Emília. Já ele, um nobre conde, sobrinho neto da poderosa condessa Vitória, às vésperas de subir ao altar com a bela Melissa. Lívia e Felipe se apaixonam no exato instante em que seus olhares se cruzam pela primeira vez. Viver essa paixão, porém, parece impossível, diante de tantos empecilhos. Além do compromisso do conde, Lívia descobre que é neta da condessa, inimiga mortal de sua mãe, por ter provocado a separação dela de Bernardo, o único filho da nobre. Vitória não aceitava o amor que seu herdeiro sentia pela artista itinerante, até que ele decide viver com a amada e abrir mão de toda a sua riqueza. Desesperada com a atitude do filho, a condessa envia uma carta para a jovem Emília, dizendo que está disposta a aceitá-la como nora. Bernardo desconfia das boas intenções e vai encontrar a mãe no lugar da amada. Uma grande tragédia acontece no caminho, e Bernardo é dado como morto. O núcleo cômico da história fica por conta da família Pasqualino. O pai, Máximo, um erudito colecionador de borboletas, vive às voltas com os delírios da esposa fútil Salomé e a mais velha das 2 filhas, Bianca Cristina. Apenas a filha caçula é motivo de extrema alegria de Máximo. O núcleo cômico se completa com a preceptora e ex-noviça Rita. A primeira fase acaba com Felipe e Lívia sendo vítimas de uma emboscada feita por Pedro, em que acabam morrendo afogados, selando um amor eterno. As características fundamentais deles vão continuar, mas eles estão tendo uma nova chance de evoluir, de serem pessoas melhores, de exercer o perdão e de amar de forma mais profunda. Elizabeth Gin. 150 anos depois, todos os personagens de Campobello, agora nomeada Bela Rosa, terão uma segunda chance para redimir os erros do passado. Felipe Santarém, humilde dono da vinícola Campobello, e Lívia Beraldini, moça culta, rica e estudada, terão uma nova chance para viver o amor. Ao se entreolharem numa estação de metrô no Rio de Janeiro, os dois ficam perturbados pela sintonia que sentiram, como se já se conhecessem. Lívia é filha de Emília, com quem não tem uma boa relação. É também noiva de Pedro, um homem possessivo e ciumento. Já Felipe é casado com Melissa, que são pais de Alex. Melissa é uma esposa dedicada e deixou seus sonhos de lado para viver seu grande amor, para desgosto de sua mãe, Doroteia. Ela revelará sua real face quando descobrir o amor de Lívia e Felipe. A nova fase também mostra os conflitos de Emília com sua mãe, Vitória Ventura.
Quando criança, Emília vivia numa pequena cidade no sul da Itália com sua mãe e o pai, Alberto Navona. No aniversário de 7 anos, foi abandonada pela mãe e ficou traumatizada, passando a ficar sem voz por um longo período. Arrependida, Vitória volta para pedir perdão, mas o pai, Alberto, forja sua morte para vingar o fato de sua esposa ter fugido com outro homem. Agora rica e poderosa, Emília é dona da Casa Beraldini, uma empresa de importação de vinhos sediada no Rio de Janeiro. O acaso a faz reencontrar Vitória, que passa por uma crise financeira e que precisa vender sua casa em Bela Rosa e a vinícola Ventura para quitar suas dívidas. Para vingar-se da mãe, Emília compra as propriedades, sem Vitória saber que a compradora é sua filha e que planeja expulsá-la do patrimônio. Elenco. Primeira fase: Aline Moraes, Lívia de Fiori, Rafael Cardoso, Conde Felipe Questalini, Paola Oliveira, Melissa Borghini, Irene Ravache, Condessa Vitória Questalini, Ana Beatriz Nogueira, Emília de Fiori, Alegra, Felipe Camargo, Conde Bernardo Questalini, Emílio Dantas, Pedro de Luca, Letícia Percilis, Anita de Luca, Nívia Maria Zilda, Dani Barros Severa Bertioga, Luiz Cardoso Gema de Luca, Luiz Carlos Vasconcelos Bento Silvino, Júlia Limertz Doroteia Borghini, Carlos Vereza Padre Luiz, Rômulo Estrela Roberto Borghini, Luiz Melo Máximo Pasqualino, Inês Peixoto Salomé Pasqualino, Flora Diegues Bianca Cristina Pasqualino, Mel Maia Felícia Cristina Pasqualino, Daniela Fanteno Rita, Michel Mela Medariel, Carolina Kestin Rosa Ventana, Valper Raul de Assis, Caio Paduan Afonso, Cadu Chanes Alex Questalini, João Gabriel de Aleluia Francisco de Assis, Chico, Otton Bastos Mestre, Roberto Pirillo Genaro, Norma Blum Irmã Lúcia, Wagner Santisteban Pércio Luiz Botelho, Ana Flávia Cavalcanti Carola, Enaice Bonfim Raimunda Pescolato, Neném, Marcelo Torreão Doutor Belisário Botelho, Cassiano Carneiro Valmir Prechetes, Juca de Oliveira Conde Alberto Questalini, Elisa Brites Condessa Berenice Questalini, Saulo Arcoverde Cícero, Gabriela de Greco Emília de Fiori, jovem, Bernardo Marinho Conde Bernardo Questalini, jovem, Felipe Fagundes Bento, jovem, Tami Esquiavo Tomás, Maria Mônica Ermengarda, Flávio Ortiz José, Gabriela Saraiva Clara. Segunda fase: Aline Moraes Lívia Beraldini, Rafael Cardoso Felipe Santarém, Paola Oliveira Melissa Sampaio Santarém, Emílio Dantas Pedro Ribeiro, Irene Ravache Tereza Vitória Ventura, Ana Beatriz Nogueira Emília Navona Beraldini, Felipe Camargo Bernardo Boldrin barra Rafael Sartorini Ventura, Nívia Maria Zilda Ventura Santarém, Letícia Percilis Anita Stafeiro, Dani Barros Severa Santarém, Luiz Cardoso Gema Queiroz, Luiz Carlos Vasconcelos Bento Ventura, Júlia Limertz Doroteia Sampaio, Carlos Vereza Luiz Carmo Osinou, Rômulo Estrela Roberto Benini, Luiz Melo Máximo Vicenzo, Inês Peixoto Salomé Vicenzo, Flora Diegues Bianca Vicenzo, Daniela Fanteno Rita, Mel Maia Felícia Vicenzo, Michel Mela Medariel, Carolina Kestin Rosa Del Cosso, Valper Raul Fontana, Caio Paduan Afonso Santarém, Cadu Chanes Alex Santarém,
João Gabriel de Aleluia Francisco, Chico. Otton Bastos Mestre. Juca de Oliveira Alberto Navona. Elisa Brites Berenice Benini. Clara Castanho Alice Del Cosso Ventura. Zé Carlos Machado Ernesto Queiroz. Caetano Omailan Marcelo. Maria Joana Michele. Caduli Bonatti José Mateus Queiroz. Roberto Pirillo Genaro Donatelli. Norma Blum Matilde Carmo Osinou. Wagner Santisteban Pércio. Ana Flávia Cavalcanti Carola. Enaice Bonfim Raimunda Botelho, Neném. Marcelo Torreão Belisário Botelho. Cassiano Carneiro Valmir. Saulo Arcoverde Cícero. Gustavo Machado Alberto Navona, jovem. Paula Possani Vitória Ventura, jovem. João Pedro Zapa Bento Ventura, jovem. Roberto Birindelli Guilhermo Ventura. Isabel Gueron Maria Bem-vinda Ventura. Gabriela Saraiva Clara. Enzo Cime Bento Ventura, criança. Tami Esquiavo Tomás. Maria Mônica Ermengarda. Camila Carandino Solange. Produção. A trama recebeu o título provisório de Encontro Marcado, que também já havia sido utilizado temporariamente para intitular a novela Anjo de Mim, de 1996. Tendo como pano de fundo para a trama o cultivo da uva na Serra Gaúcha do século XIX, foram gravadas cenas, em Bento Gonçalves, Garibaldi e São José dos Ausentes, para ambientar a cidade fictícia de Campo Belo. Também foram usadas como locações, antigos casarões de Vassouras e Rio das Flores, no interior do Rio de Janeiro. Para a sua personagem, Paola Oliveira fez aulas de piano e equitação. Já Ana Beatriz Nogueira, fez aulas de bandolim. Durante a produção da segunda fase, Além do Tempo passou por baixas no seu elenco, que fizeram com que a novela tivesse vários capítulos reeditados e seu cronograma de gravações alterado. Em 16 de outubro de 2015, Aline Moraes gravava cenas na região sul do Brasil quando teve uma crise renal e foi internada. Após receber alta médica, a atriz retornou ao Rio de Janeiro para repouso. A saída de Aline provocou uma mudança na data de estreia da nova fase e encurtamento dos capítulos na edição normal. Algumas cenas tiveram que ser gravadas com uma dublê. A atriz retornou às gravações no dia 21, data marcada para a troca de fase na trama. Em dezembro, Nívia Maria foi internada no Hospital Copa d'Or, no Rio de Janeiro com um quadro de infecção na garganta. Por causa de um problema com um remédio usado no tratamento, a atriz precisou de mais dias de internação e foi afastada da trama. Consultada pelo site Ego, a Central Globo de Comunicação informou que Nívia teve faringite e os roteiros da novela iriam ser adaptados. A atriz teve liberação médica no fim do mês e retornou às gravações no começo do mês seguinte, com a novela encaminhando para sua reta final. Também em dezembro, Flora Diegues foi diagnosticada com um aneurisma e precisou sair da trama para uma cirurgia de emergência. O afastamento de sua personagem foi explicado com uma viagem. No início de janeiro, Diegues recebeu alta médica, mas não conseguiu retornar para as gravações finais. A atriz Flora Diegues faleceu em decorrência do aneurisma em 2019. O primeiro capítulo de Além do Tempo foi exibido em 13 de julho de 2015, na tradicional faixa de telenovelas das 6 da emissora, substituindo Sete Vidas. O último capítulo foi exibido em 15 de janeiro de 2016, sendo reprisado no dia seguinte, sendo substituída por Etamundo Bom.
De acordo com o Sistema de Classificação Indicativa Brasileiro, a trama foi exibida como não recomendada para menores de 10 anos. A trama passou a ser exibida em Portugal através do canal a cabo Globo desde 23 de novembro de 2015, dividindo o horário das 20 horas com 7 vidas. No dia 4 de fevereiro foi ao ar o último episódio da fase do século XIX. No dia 27 de março a novela termina, dando lugar a Totalmente Demais. Para países de língua espanhola, está sendo exibida com o título Através del Tiempo. A novela já foi vendida para El Salvador, Uruguai e Chile. Está sendo reprisada na íntegra pelo Globoplay Novelas desde 9 de junho de 2025, inaugurando o novo canal que substitui o Viva, sendo exibida às 20h05, com reprises às 3h45 e às 15h25. Audiência. O primeiro capítulo teve média de 21 pontos e picos de 23, o maior índice de estreia desde Joia Rara. No segundo capítulo faz 22,6 pontos, registrando audiência superior ao Jornal Nacional. O folhetim bateu recorde no dia 22 de julho, igualando os índices de audiência com I Love Paraisópolis e Babilônia, 24 pontos de média. O final da primeira fase, no capítulo 87 da trama, em 21 de outubro, obteve 22,4 pontos na Grande São Paulo e 28 na Grande Rio. Nesta última, foi a novela mais vista do dia, batendo I Love Paraisópolis e A Regra do Jogo, tramas das 7 e das 9, respectivamente, que alcançaram 24 pontos. No dia seguinte, 22 de outubro, capítulo 88 e já na segunda fase, o índice foi de 24,3 pontos na Grande São Paulo e 30 na Grande Rio, sendo recorde absoluto em ambas as capitais. Inclusive, os números do Rio não eram batidos no horário desde Bug Hoje, em 6 de outubro de 2014, que também obteve 30 pontos e, em São Paulo, desde Flor do Caribe, em 2013. A novela das 6 foi superior à das 7, I Love Paraisópolis, que registrou 23,9, sendo a segunda novela mais vista do dia na capital paulista. O último capítulo registrou 21,9 pontos e 40% de share na Grande São Paulo, a maior audiência em um último capítulo de novelas das 6 desde Joia Rara, 2 anos antes, e encerrou com média geral de 20 pontos, superando a média da novela anterior. No Rio de Janeiro, o capítulo final registrou 28 pontos e 48% de participação, com uma média geral de 23 pontos, assim empatando com as duas novelas anteriores. Prêmios e indicações. 2015 Prêmio Extra de Televisão Melhor Novela Elizabeth Jean indicado. Melhor Atriz Irene Ravache indicado. Melhor Atriz Coadjuvante Ana Beatriz Nogueira indicado. Melhor Revelação Feminina Flora Diegues indicado. Melhor Ator/Atriz Mirim Mel Maia venceu. Troféu APCA Melhor Novela Elizabeth Jean indicado. Melhor Atriz Irene Ravache indicado. Melhor Ator Rafael Cardoso indicado. Melhor Diretor Rogério Gomes indicado. Melhores do ano Melhor Atriz de Novela Aline Moraes indicado. Melhor Ator de Novela Rafael Cardoso indicado. Melhor Ator/Atriz Mirim João Gabriel de Aleluia indicado. Mel Maia venceu. Música. O disco foi lançado em 11 de setembro de 2015, contendo os protagonistas Aline Moraes e Rafael Cardoso na capa, com a caracterização de seus respectivos personagens na primeira fase da trama. O tema de abertura,
Palavras ao Vento de Cássia Eller, foi escolhido pelo diretor da trama, Rogério Gomes. A mesma faixa já havia sido utilizada por outra telenovela da emissora, Da Cor do Pecado, 2004, onde foi tema do casal de protagonistas. A trilha ainda inclui a canção Sinônimos, de Zé Ramalho, em uma versão adaptada que não inclui a participação da dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó. 1 Palavras ao Vento Cássia Eller. 2 Pra Você Guardei o Amor Nando Reis parte, Ana Canas. 3 O Silêncio das Estrelas Lenine. 4 A Lua que Eu Te Dei Ivete Sangalo parte, Herbert Viana. 5 Felicidade Marcelo Genesi. 6 De Janeiro a Janeiro Roberta Campos. 7 Você é Linda Caetano Veloso. 8 Coração Vagabundo Ana Canas. 9 Outra Vida Armandinho. 10 A Idade do Céu, Elida Del Cielo, Paulinho Mosca. 11 Devolva-me Adriana Calcanhoto. 12 Eu Amo Você Tim Maia. 13 Do Amor Tulipa Ruiz. 14 Tocando em Frente Almir Sater. 15 Sinônimos, ao vivo, Zé Ramalho. 16 Nós Dois Laila e Gabriel Sater. 17 Nervos de Aço Paulinho da Viola. 18 As Rosas Não Falam Cartola. Ainda. Together, de XX, Felipe e Lívia. 2 A Sky Full of Stars, Coldplay, tema geral. 3 Ironia, Maná, tema geral. 4 Preacher Man, Asa, tema geral. 5 Nem Luxo, Nem Lixo, Rita Lee, Ariel. Desempenho nas tabelas musicais. Parada musical, 2015, melhor. Posição. ABPD Top Albums, 6.